Meu Deus e meu eterno Pai, Senhor. Papai, hoje estamos aqui, Senhor, porque nós precisamos de Ti, ó Pai. Senhor, eu te peço, ó Pai, que nesta noite, Senhor, o Senhor venha, papai, nos perdoar, ó Deus, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas iniquidades, Senhor, a qual nós cometemos consciente ou inconsciente, Senhor. Ó Pai, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor, ó Pai, nos perdoe por ser pecadores, ó Pai, por ser pessoas falhas, ó Deus, um ser humano, ó Deus, que nós somos, Senhor, pecadores, ó Pai. Senhor, mas nós te pedimos, ó Pai, que a Tua graça e a Tua misericórdia, ó Deus, nos alcancem. Senhor, nesta noite, ó Pai, nós estamos aqui, Senhor, para celebrar, ó Deus, aquilo que o Senhor, papai, deixou para que nós, as Tuas vontades, conforme é o Teu querer, ó Pai. Espírito Santo de Deus, nos conduz, ó Pai, no começo deste culto, nessa oração, até o amém final, ó Senhor. Nos ajude, Pai, a te adorar em tua presença. Nós não somos nada sem Ti. Nós não somos nada se nós não tivermos o Senhor conosco. Nós somos apenas um ser humano, uma criatura do mundo. Mas quando nós aceitamos, o Senhor tem uma trajetória melhor para nós. O Senhor tem uma visão maior do que nós podemos ver. Quando nós não entendemos o que nós estamos passando, mas entregamos em Tuas mãos, o Senhor nos conforta e nos prepara para algo maior. Porque nós sabemos que o que o Senhor fez não é somente um suco de uva e um pedaço de pão. É o Teu corpo e o Teu sangue, a qual estamos ingerindo dentro do nosso corpo. Estamos tomando algo santo. Estamos tomando algo que é santo do santo. O Teu sangue, ó Pai, é para nos lavar, ó Deus, de todos os nossos pecados. O Teu corpo, Senhor, é para nos dar força, alimento, para seguir nesse mundo cruel, nesse mundo difícil, a qual nós estamos vivendo. Mas o Senhor é tão bondoso e maravilhoso, que o Senhor nos deixou esse ato de santificação, para que nós podemos caminhar, para que nós podemos ter uma força a mais que vem do alto, que vem dos céus. Senhor, isso é tão gratificante quando nós tomamos a Santa Ceia, porque nós sabemos que o Senhor, ó Pai, o Senhor se agrada dos Teus filhos, e nós entregamos tudo em Tuas mãos. Quando nós oramos, pedindo para que o Senhor venha transformar o vinho no Teu sangue e o pão no Teu corpo, Senhor. O Senhor se faz presente no nosso meio para nos ajudar a caminhar nos dias maus. Senhor, nós te fazemos um pedido nesta noite. Senhor, que o Teu Santo Espírito comece a tocar nos corações, a qual entendem a importância da Santa Ceia, que sabem a importância de ceiar no Teu nome, que sabem a importância e a grandeza a qual nós precisamos fazer isso, ó Deus. Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos cure daquilo que nós não estamos vendo com os nossos olhos carnais. Nos cure sentimental, Senhor, na cura sentimental que nós não podemos ver. Senhor, cure todos os pensamentos maus. Senhor, cale todas as vozes, menos a Tua, Senhor. Papai, nós precisamos entender e compreender que nós precisamos ser autoanalisados dentro de nós. Porque se nós fizermos uma oração pedindo para que o Espírito Santo nos mostre aquilo que está errado na nossa vida, Ele vai nos mostrar até algo simples que nós achamos que não é algo tão grande. Mas o Senhor
céu, quando chegarmos contigo, papai, o Senhor está com uma mesa, um banquete para que o Senhor venha, ó Deus, para nós podermos cear junto. Oh, meu Senhor, que nessa noite o Senhor nos conduza da maneira certa, a qual o Senhor quer que nós servimos a Ti. Senhor, nós só precisamos de Ti em nossa vida, Pai. Nós só precisamos de Ti, Espírito Santo de Deus. Queria cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Queria que todos se colocassem de pé. Vamos fazer uma oração juntos. Alguém pode apagar essa luz do fundo? Ore comigo de todo o teu coração. Feche os seus olhos. Põe a mão no coração. Deixa o Espírito Santo te conduzir nessa noite. Deixa o Espírito Santo entrar dentro do teu coração. Peça para que Ele venha te transformar, te restaurar, te renovar. Se você sentir vontade de chorar, chore, porque quando a presença do Espírito Santo chega sobre nós, nós não conseguimos conter, porque Ele é tão maravilhoso. A presença dEle, a glória dEle nos constrange, porque nós somos falhos. Então nesta noite, entrega tudo a Deus. Diga para Ele o quão importante Ele é na tua vida. Diga para Ele o quão você necessita da presença dEle na tua vida. Diga para Ele o quanto você ama, o quanto você se importa por Ele. Mesmo que se talvez nesse dia de domingo no qual você passou fazendo qualquer outra coisa e não se lembrou de Deus, mas se você passou daquela porta para dentro, é porque Ele marcou o encontro comigo e com cada um que estão aqui. Ele não erra, Ele nunca errou, Ele nunca falhou, Ele nunca errou quando Ele fez a chamada. Quando Ele chama, Ele prepara e Ele capacita. Aleluia! Senhor Espírito Santo, Glória a Deus. nos tira o medo, nos tira o medo de Te entregar totalmente a nossa vida para Ti, ó Espírito Santo. Nos mostra aonde nós precisamos para entrar em águas mais profundas. Oh, meu Senhor, nós só precisamos de Ti, Espírito Santo. Nosso amigo infiel e amigo consolador. Nós só temos um melhor amigo nesta terra. E o nome dele é Espírito Santo. Glória a Deus. Ele é o nosso único amigo, a qual Ele pega nossas orações, Ele transforma para algo bom e leva até o santo trono do Senhor. Aleluia. E diga e conversa com o nosso Pai, dizendo assim: o teu filho está precisando disso, o teu filho precisa daquilo. Mas Senhor, Ele está sendo fiel, Ele está sendo obediente e temente aos teus mandamentos. Ele é o nosso amigo, a qual Ele nos aconselha. Mas se nós estiver voltado a escutar verdadeiramente o que o nosso amigo fiel está querendo nos dizer, nós vamos caminhar rumo aos céus. Nós vamos caminhar e vamos nos abraçar. Eu não sei nem como imaginar como vai ser a sensação de abraçar o meu Jesus. Como vai ser a sensação de olhar e poder ver da forma que Ele é, da forma que Ele subiu daquela cruz, e poder agradecer: obrigado, Jesus, pelo teu ato de subir naquela cruz e levar os meus pecados. Mas hoje eu estou aqui porque o Senhor me amou de tal forma que o Senhor poderia ter descido daquela cruz, mas Ele foi fiel e manteve-se firme, porque havia um propósito a se cumprir. E quando Ele disse aos seus discípulos: eu subirei ao Pai, mas rogarei que Ele envie um outro Consolador, que será com cada um de nós para sempre. Esse
ser humano a qual iria ser crucificado. Mas aquela cruz não era de Jesus. Aquela cruz era para Barrabás. Aquela cruz era maior. Então teve que se quebrar, teve que deslocar o ombro de Jesus para que ele pudesse. Aqueles pregos nas suas mãos, nos seus pés. Lembre-se disso. Lembra da dor que Jesus passou naquela cruz. E o que nós estamos fazendo para retribuir o que Jesus passou naquela cruz. O que nós estamos fazendo? Se nós passarmos uma vida inteira somente pedindo perdão e agradecendo ao Senhor por tudo que Ele nos fez, ainda faltaria mais tempo. Ainda faltaria mais tempo, porque a cada segundo Ele está nos livrando, Ele está tirando nós das mãos do inimigo. Ele está nos santificando a cada dia, Ele está nos preparando. Nós somos a geração eleita. Nós temos lenha para queimar na presença do Senhor. Se você é essa geração eleita, adore ao Senhor de todo o teu coração. Porque quando você está orando aqui, as cadeias estão se quebrando. Porque quando Jesus estava na cruz, o véu se rasgou. E quando o véu se rasga, nós temos conexão direta. Nós temos uma conexão direta ao nosso Senhor. Nós não precisamos chegar a sacerdote ou sumo sacerdote para entregar nossas orações, ou sacrificar um animal para que as nossas orações subam até o trono. Aleluia. Nós temos a nossa conexão direta ao Pai. Glória a Deus. Através do Espírito Santo. Glória a Deus. Então você está orando, você está pedindo e clamando ao Senhor. O Senhor já está enviando anjos para a nossa casa, porque a nossa família está em casa precisando também das nossas orações. Quando nós buscamos, nós não buscamos somente para nós buscamos para também por toda a nossa família. E quando Deus promete que eu e minha casa serviremos ao Senhor, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir, porque Ele não é homem para que minta, e nem homem para que se arrependa. Aleluia. Senhor, então nós te pedimos, ó Deus, nesta noite. Aleluia. Ore comigo, repita a minha oração. Meu Deus, nós estamos aqui para te entregar o nosso melhor. O nosso melhor é o nosso coração. Completamente voltado a Ti. Espírito Santo, me toca nesta noite. Eu preciso do Teu toque. Eu preciso do Teu toque. Diga com todo o teu coração, que sai de dentro. Diga assim, ó: Espírito Santo, me toque nesta noite. Eu preciso do Teu toque. Eu preciso de Ti, meu amigo e fiel Consolador. Amém. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Como é que a igreja fala? Seja bem-vindo, Jesus. A casa é sua e o nosso coração também. Aleluia. Quer chegar no reino do céu neste lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados, hoje é dia de Santa Ceia. Eu peço perdão para a igreja se eu falei algo que magoou a igreja. E se a igreja também ficou magoada comigo, né? Não só hoje, mas todos os dias a gente tem que pedir perdão dos nossos irmãos também. Que às vezes a gente fala algo que a pessoa nem imagina que magoou, né? Eu peço perdão se eu falei algo para a igreja, amém? Glória a Deus. O 39 da harpa. Glória a Deus. Glória a Deus.
Glória a Aqui Deus. no altar a harpa. Peço que os irmãos me ajudem, porque eu estou bem ruinzinha da garganta. Hein? Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavado, com roupas que dão salvação, os pecadores remidos, que perante seu Deus já estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais algo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos prova o quanto Ele amou. Eis nessas chagas para o maior pecador, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, se nós a ti confessarmos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoa, purificas também, ó Jesus. Sim, é de todo pecado, que maravilhas de amor, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se este sangue lavado, mais alto que a neve serei. Glória a Deus. Glória Aleluia. a Deus. O Aleluia. Senhor venha curar minha garganta, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Eu creio Deus. num Deus que tudo pode. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, Jesus. O 301, igreja. Aleluia. 301. Glórias a Jesus. Aleluia. Amém? Amém. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou.
Ao tornar a praia, então, vem do fogo, peixe e pão, e Jesus nos convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida o pão que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Glória a Deus. Glória a Deus que eu consegui. Eu agradeço a minha rica oportunidade e as palmas do Espírito. Glória a Deus. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que Deus abençoe a missionária Maria ricamente. Glória a Deus. Chamar o presbítero André para ler a palavra inicial, por gentileza. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Motivo de alegria, né? Está mais um domingo, mais um mês que cada um venceu, né? Já está cedo, amém? Eclesiastes 12, só o versículo 14, amém? Glória a Deus. O Eclesiastes é na frente de Cantares, Cantares fica na frente de Isaías, amém? Glória a Deus. Eclesiastes fica depois de Provérbios. Provérbios, Eclesiastes, Cantares, depois de Isaías. Amém? Eclesiastes 12, somente o versículo 14. Se coloca de pé, irmãos, em reverência à palavra, amém? Eu não sei se é costume de vocês, né? Mas nessa parte eu sou muito chato, irmãos. Porque os judeus, eles têm tanta reverência a Deus até hoje, que eles não faziam a leitura sentado, né? O ensinamento é sentado, mas a leitura era de pé. Esdras, quando ele foi trazer um avivamento para o povo, depois que eles voltaram do cativeiro, a Bíblia relata que fizeram um púlpito para ele, e ele ministrou, e todos de pé, amém? Então não é o André não, é o Senhor, amém? Eclesiastes 12, 14, que diz assim: porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, que seja bom, que seja mal, amém? Poder se sentar, glorificando e adorando o nome do Senhor. Eu estava no meu trabalho e fortemente Deus falou no meu coração. Eu marquei este versículo
simplesmente para estar aqui na Santa Ceia, porque Deus permitiu, né, da gente estar aqui hoje. E eu sabia que era Santa Ceia. Sexta-feira nós estávamos aqui também. E Deus colocou essa palavra no meu coração, dizendo um pouquinho, né, do que é a Santa Ceia. Muitas pessoas, elas tocam indignamente, como em 1 Coríntios 11, e do versículo 23 em diante vai dizer que muitos não discernem a Santa Ceia. Acho que é simplesmente um copo de suco e um pão que vai ser entregue. Algumas igrejas fermentado, outras igrejas sem fermento. Mas, quando nós vemos isso, essa mesa posta na minha frente e na tua frente, nós temos que lembrar que o próprio Jesus, ele sentou numa mesa, e ali não foi somente uma última Santa Ceia que ele fez. A Santa Ceia não é somente para a gente ter comunhão com os irmãos. Santa Ceia é a revelação do Senhor. Porque no dia que ele estava ali sentado com aqueles 12 discípulos, ele traz a revelação que um ali o trai, que um ali estava tocando indignamente, que um ali não estava fazendo merecimento de estar ali. Mas quando estava ali, o próprio Jesus vai olhar para ele, para Judas, e vai dizer: olha, com esse bocado de pão, vai fazer o que você tem que fazer. Sabe por quê, irmãos? Independente de como você está na presença do Senhor, eu não te conheço, o pastor pode te conhecer, mas o Espírito Santo, que já foi falado e orado aqui pelo Alex, ele te conhece, o teu íntimo, ele te conhece, o teu levantar, o teu deitar. Então, quando Jesus deu aquele bocado de pão para Judas, falou: faça o que você tem que fazer. Ele não proibiu Judas de fazer nada, ele não proibiu Judas de trair, mas foi para a própria condenação dele. Lá na frente, Judas vai se martirizar de ter entregado Jesus, vai ter remorso, que é diferente de arrependimento. Arrependimento é o que Pedro teve, depois ele voltou a fazer algo do Senhor. Judas não, ele teve remorso. E remorso, irmãos, faz a pessoa ela ficar doente, e muitas vezes até o que aconteceu com Judas, se matar, por não ter coragem de pedir perdão, por não ter coragem de encarar o problema de frente. As pessoas preferem se matar ou se isolar. Mas quando nós vemos também a ceia do Senhor, nós lembramos não somente da traição de Judas, mas nós entendemos que lá em 1 Coríntios 11 vai dizer que quem toma indignamente toma para a sua própria condenação. E além disso, ele vai dizer que a sua condenação está no corpo e no sangue de Cristo, se você tem obras más e injustas. E no mesmo capítulo e versículos vai dizer: por isso que há entre vós muitos fracos que dormem e muitos doentes, porque toca indignamente. Eu não estou falando de doença porque alguém inveja você, né? Nós estávamos falando ontem, e muitas vezes vem uma carga acima de você ou de mim. Eu não estou falando de uma doença, um resfriado, uma Covid, alguma coisa que é natural do tempo de ninguém, não. Eu estou dizendo de doença que te corrói por dentro, como foi pregado aqui na sexta-feira, uma lepra que te corrói e te mata por dentro. Glória a Deus. Que muitas vezes nós colocamos uma capa, só que quando chega na revelação, irmãos, não tem como você ter capa. Esse é o momento de você, se você não se arrependeu ainda, se você, como a nossa irmã missionária falou, se você tiver que pedir perdão para alguém que está aqui, ou para alguém que não está, dobre o seu joelho e peça perdão. Porque se você tocar, você vai morrer. Materialmente? Não, espiritualmente. Glória a Deus. Lembra do fruto do jardim do Éden? Deus falou que eles iam morrer. Eles tocaram, olharam para eles e disseram: não estou morto, estou vivo. Só que eles perderam a intimidade que tinha com o Éden, perderam a parte espiritual. Então não toque dignamente. Se for para esperar mais um mês para você tocar, espere mais um mês. Mas não toque de qualquer
vai te levar para a condenação se você morrer hoje. Ou pode te levar a ficar doente espiritualmente. E aí não adianta colocar a culpa no pastor, não adianta colocar a culpa no pregador, não adianta colocar a culpa no irmão, porque é você que está buscando, você conhece a tua vida, porque aqui está escrito, porque Deus vai te trazer todo juízo de obra boa ou ruim. E se não for aqui, naquele dia do julgamento, Ele vai também preparar uma ceia para nós no céu, porque Ele disse que Ele ia, mas que Ele ia cear conosco lá. E naquele grande dia, se você não estiver participando dessa ceia lá na Jerusalém, você vai entender no inferno o porquê. E você vai lembrar bem que aquele pregadorzinho ali, que estava vestido do altar, falou para mim que eu tinha que ter noção do que eu estou fazendo. É você. Pastor nenhum pode proibir você de tocar na Santa Ceia. Pregador nenhum pode te proibir, porque Jesus não proibiu Judas de tocar. Ainda entregou para ele. Só que ele sabia o que Judas ia fazer. E ele sabe como eu e você está nesta noite. Então toque, consciente. Se tiver que pedir perdão, peça. Não estou pedindo para você não tocar, não participar, não. Estou pedindo para você se arrepender ainda nesses momentos que tem nos louvores e na pregação da mensagem. Glória a Deus. É o momento de você refletir. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade. Amém? Salve a igreja na paz do Senhor Jesus, amém? E antes de estar louvando, eu gostaria de estar lendo em Malaquias 3:10, porque junto ao louvor, aqueles que trouxeram o seu dízimo e a sua oferta fiquem dispostos, de corações abertos, para estar entregando na casa do Senhor, amém? Amém. E aqui diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo. Vós não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos, e todas as nações vos chamarão de bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. E aqui ele nos diz, né, que nós possamos entregar o dízimo à casa dele, para que não só com isso, né, mas que com isso também venham as nossas bênçãos, porque ele tem prazer em nos honrar, ele tem prazer em erguer aquele que entrega de coração a ele. Então, que nós possamos entregar tudo que nós temos. Se hoje você não tem o dinheiro, mas entregue o seu tudo, ou o seu nada também, porque Deus é fiel para cumprir em nossas vidas. Que nós possamos entregar o melhor ao Senhor, porque Ele é digno de nos honrar e de mostrar às pessoas que Ele faz obra em nossas vidas. Glória a Deus. Para o céu e o céu, a terra me separa do teu amor, Senhor, do teu amor, Senhor. E que nada venha nos separar do amor do Altíssimo, amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe ricamente a vida da pastora Agatha. Amém? Antes de orar pelos livros de oferta, pelo pregador, eu tenho algo a falar que desde quando eu subi aqui, Deus vem tocando meu coração para falar algo que aconteceu comigo hoje e nunca tinha acontecido algo dessa maneira. Muitas vezes a pessoa falava para mim assim: você está sentindo o peso espiritual? Eu falava: eu não sinto nada disso. E hoje eu fui fazer umas compras ali com a minha esposa e chegando em determinado local daquele mercado, eu comecei a ficar meio tonto, do nada. Eu falei: meu Deus, mas eu não estou com fome, não estou com nada. De repente eu comecei a ter algumas visões e
não era muito nítida, mas eu creio que era muito espiritual. E estou com o meu coração dizendo assim, há uma batalha espiritual muito forte aqui, muito grande. E naquele lugar tinha todo tipo de pessoas. E aquela batalha era por nós, para nos proteger. Porque o mundo espiritual é 24 horas. Não é ali aquela batalha, começa ali, para um pouquinho, eles vão lá, tomam água, um suco, depois voltam. É 24 horas. Amém? E por que e eu estava aqui, eu não tinha ainda e eu estava falando do Senhor, mas eu vou contar. Aí meu coração começou a queimar. Eu falei, não, eu tenho que contar. E o Senhor falou assim para mim, Ele me lembrou de Moisés. Quando o povo de Israel estava lutando, que Moisés, enquanto ele estava com as mãos levantadas, o povo estava vencendo. Quando ele cansava as mãos, que ele baixava as mãos, o povo começava a perder. Então o que Deus quis falar para mim? Meu filho, isso serve para você e para todos. Interceda, orem. Tem que orar, temos que orar. Porque a batalha espiritual depende muito de nós também. Nós não estamos lá para lutar com os anjos que estão lutando por nós, mas também nós podemos interceder. Amém? Porque se nós estamos aqui é porque alguém intercedeu por nós um dia. Amém? Alguém levantou a mão de um Moisés para a batalha continuar e para nós vencermos. Então vamos orar, meus irmãos. Eu sei que tem muitas pessoas que Deus está com a mão, Deus está corrigindo aquela pessoa que nós não devemos orar. Mas vamos pedir por misericórdia. Que Deus, Ele é fiel. Amém? Ficar com um machucadinho ou com um machucadão, se você vai morrer, se você não vai morrer, Ele não quer saber disso. Ele quer saber se você vai para o lugar que Ele vai, porque Ele já está condenado. Ele já está condenado. Então, quanto mais Ele levar para Ele, melhor. Ele não quer saber. Ele é sujo, Ele não quer saber o que vai acontecer com você, se você vai chorar, se você vai rir, se você vai ficar triste. Ele não quer saber. Amém? E hoje eu pude ver que é real. A minha visão não era muito nítida, era um pouco turva, mas era uma batalha muito forte. Amém? Era uma batalha tão forte que eu senti. Eu falei para mim, se você está sentindo algo aqui espiritual, eu estou sentindo. E eu estava tonto a ponto de parecia que eu tinha parecia que eu estava embriagado. Amém? Vamos ficar de pé para nós orarmos pelo envio de ofertas. E toda oração e tipo de oferta que seja que a gente vai orar para o Senhor na igreja. Agora fala como o presbítero André, vamos ficar de pé em reverência ao Senhor. Não a Deus. Não a mim, que eu não sou nada, mas em reverência ao Senhor. Amém? Então, uma mão estendida para cá, para nós termos uma concordância. Amém? Senhor, Deus e Pai, eis aí, meu Senhor, os teus dízimos, Pai, e as suas ofertas, Papai, que é para a tua casa, Senhor. Não é para nós, meu Pai amado e Pai querido. Oh, Papai, abençoa, Pai, aquele que ofertou, Senhor. Aquele que também não ofertou, meu Deus, meu Pai. Oh, Pai, que o celeiro, Papai, deles, Papai, venha, Papai, estar cheio, Senhor, meu Deus, meu Pai. Oh, Senhor, que o Senhor, Papai, venha, Papai, transportar, Papai, o celeiro, Papai, dos teus filhos, meu Deus, meu Pai. Que o Senhor, Papai, venha repreender, Papai, todo migrador, meu Deus, meu Pai. Tudo, Papai, amado, Pai querido, aquilo, Senhor, que quer, Papai, destruir, Papai, os teus filhos, Papai, financeiramente, meu Deus. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, meu Senhor, Pai amado e Pai querido. Vem aqui, meu irmão. Glória a Deus. Senhor, Deus e Pai, eis aí, meu Pai amado e Pai querido, teu filho, Pai amado, o qual, Papai, vai ministrar a palavra, Senhor, nessa noite, Pai, de santa ceia, meu Deus e Pai.
Eu te peço, meu Deus, e Pai amado, e Pai querido, usa, Pai, os lábios deles, papai, deles, Senhor, para falar conosco, meu Pai, para edificar, meu Deus, e exaltar a tua igreja, meu Deus, meu Pai. Oh, papai, que através dele, meu Deus, meu Pai, a tua igreja, papai, venha reconhecer, meu Deus, o teu verdadeiro amor, meu Pai. Que a igreja, meu Deus, venha reconhecer, meu Deus e meu Pai, ó Senhor, meu Deus e meu Pai, o quanto, papai, o Senhor, papai, nos ama, Senhor, meu Deus e meu Pai. Oh, papai, eu coloco, Pai, o teu filho em tuas mãos, meu Deus. Que o que ele venha falar, meu Deus, seja do teu Santo Espírito, Pai. Oh, papai, que o Senhor cresça, meu Deus, e que o Senhor apareça, meu Deus, e que ele diminua, Senhor. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Eis aí, papai, o teu filho, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Quero ler uma palavra. Agora se encontra em 1 de João, que é a carta epístola. Vou ler só o versículo 19. O nosso presbítero André, ele falou algo e despertou uma direção para mim nesta noite. Não estava preparado para trazer a palavra de hoje, mas às vezes eu quero escapar para algumas direções e Deus cerca a gente e fala assim: vamos ler? Ela se encontra em 1 João 4, assim para nós o versículo 19. Nós, ó, amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Glória a Deus. E quando nosso irmão André, ele trazia a nossa memória que Jesus, mesmo sabendo que ele seria traído, ainda assim ele deu o pão para Judas Iscariote. E naquele momento, na minha cabeça passou um filme que eu tinha assistido da ceia, não a Paixão de Cristo, mas um filme sobre a ceia, a primeira ceia do Senhor. E naquele momento que o filme passava, a gente lê e deu uma interpretação. Só que naquele momento que o filme passava, por alguns segundos, os discípulos olhou para dentro deles mesmos e encontrou o vazio que Jesus queria preencher. E quando eu digo isso é porque eles andou com o Mestre, caminhou com Jesus, viu os milagres. Só que ele diz assim: no meio de nós, um vai trair. Então um começa a perguntar para o outro, a ele que mais provável que será esse. Eles na cabeça deles começam a julgar o outro, dizendo: só pode ser Pedro, só pode ser João, só pode ser o outro. Só que em fração de minutos e segundos, o filho não mexe não, filho. Volta de onde estava, não mexe. Só que em fração de segundos, os discípulos começam a olhar para dentro deles. E naquele filme eles começam a pensar: será que vai ser eu? Será que pode ser eu que vou trair Jesus? Que vou trair o meu mestre? E por que isso veio à minha cabeça? Porque muitas das vezes nós olhamos para o nosso irmão e vemos o erro nele, vemos o erro nela. Obrigado. Eu preciso que alguém vá no banheiro das mulheres para olhar lá como está água lá. E por alguns minutos os discípulos parou e olhou para dentro deles e já não enxergou mais o irmão do lado. Deixa o outro microfone para mim, filho. Meu Deus, só misericórdia desse microfone. E quando eles parou
e olhou para eles mesmos. Eles conseguiram encontrar o silêncio que estava dentro deles. Eles conseguiram ver que não só os outros discípulos poderiam estar errando ou poderiam ter um erro, mas que sim, todos eles tinham algo interno dentro deles. E em Coríntios vai dizer para nós que a Bíblia nos aponta e nos mostra que nós mesmos temos que se autoanalisar, não é? Se auto-julgar, para que nós não sejamos julgados pelos outros, mas que sim nós mesmos se julguem. Jesus naquele momento ele está dizendo assim para os discípulos: autoanalisa cada um de vocês. E por muitas vezes, enquanto Deus me usava através de uma palavra, de uma missionária, e eu ainda estava no pecado, no começo da minha conversão verdadeira, e eu entrava dentro do meu banheiro e chorava, e dizia assim: Deus, o porquê que ainda assim o Senhor investe em mim? Por que ainda assim o Senhor ainda deposita fichas em mim? Quantos de nós já não paramos e olhamos para Deus dizendo assim: Senhor, porque ainda assim o Senhor deposita fichas em mim? Porque ainda assim o Senhor ainda tem expectativas em mim? Porque ainda assim, Senhor, mesmo sabendo que amanhã eu vou errar de novo, mesmo sabendo que quando eu estou em dor eu te busco, e amanhã quando sarar eu não venho mais, mesmo nessas horas, nesses momentos, ainda assim Jesus nos amou primeiro. Glória a Deus. E o tema dessa noite: Ele nos amou primeiro. Glória a Deus. E continuará nos amando ainda assim. Ainda quando nós caímos, Jesus ainda nos amou primeiro. Aleluia. É por isso que Satanás olha para você e fala assim: eu vou destruir, vou acabar. Essa doença é agora, é o fim. Essa enfermidade vai te levar. Esse problema vai te deixar detrás de umas grades. Esse problema vai te aprisionar, te acorrentar. Você não vai ter mais coragem de subir em cima do altar e dizer que Jesus transformou a sua vida, porque ela não foi transformada. Mas Jesus olha para mim e para você e diz assim: eu te amei primeiro. Aleluia. Ainda assim, Jesus olha para nós e vai dizer assim: eu te amei primeiro. E quando ele diz que ele nos amou primeiro, já basta. Não tem Satanás, não tem força das trevas, não tem demônio, porque ele se manifestou na terra. Ele veio para a terra para desfazer toda a bruxaria, toda a macumbaria, todos os planos de Satanás. Por quê? Por amor a mim e a você. Glória a Deus. João 3,16 vai dizer que ele viu o filho dele, unigênito, amado, para que todos aqueles que crêem nele não pereçam, mas para que tenha a vida eterna. Aleluia. Mas para que tenha a vida eterna. Ele está dizendo assim: por mais que o mundo está em pecado, eu tenho um plano. Então por que às vezes nós olhamos para nós e dizemos assim: Senhor, eu não consigo. Senhor, eu não tenho mais estrutura. Senhor, as minhas forças estão acabando. Aí vem o apóstolo Paulo diz assim: quando nós estamos fracos, forte nós estamos. Aleluia. Porque quando nós estamos fracos, forte nós estamos. Eu sinto a graça do Espírito Santo aqui. Porque quando estamos desfalecendo dentro de nós, quando estamos perdendo o controle de nossas vidas, Ele vem e assume todo o controle. Aleluia. Porque muitas das vezes, sem nós perceber, nós pegamos o controle da nossa vida, que te entregue na mão dele, e dizemos assim: Senhor, em outras palavras, nós dizemos assim: Senhor, não precisa mais, daqui para frente eu consigo. E Jesus, por ser educado e por nos amar primeiro, Ele nos deixa aí. Assim como o filho pródigo, que pega tudo que o pai entrega e vai para fora, conhecer o mundo, e vai para fora se deliciar dos prazeres momentâneos. E Jesus, Ele continua nos esperando. Aí quando nós começamos a quebrar nossa cara, começamos a errar, começamos a falhar, começamos a ver que tudo está dando errado, o mundo está desmoronando. Entende o que eu estou te dizendo? Quando o mundo tudo em
em volta de nós está desmoronando, nós olhamos para nós e dizemos assim: eu já não consigo mais, aleluia. Aí vem Jesus, olha para mim, para você e diz assim: agora eu assumo o controle. É nessa hora que nós olhamos para nós e dizemos assim: Senhor, eu não tenho mais o controle da minha vida. Ele diz assim para mim e para você: então muda esse caminho, comece a andar por aqui, porque aqui tem minha mão te sustentando. Eu vejo a mão de Deus sustentando pessoas. Como assim que você vê a mão de Deus sustentando pessoas? Sabe quando você estava andando num caminho tortuoso, aleluia, e tudo estava desabando, tudo estava te ferindo, te machucando, aleluia. Hoje, aleluia, até esta noite, até mesmo neste momento, Jesus está curando os machucados internos do nosso coração. Glória a Deus, aleluia. Sabe por quê? Porque o tema é: Ele nos amou primeiro. Ele já sabia até onde eu e você conseguia. Ele já sabia até onde eu e você ia chegar por conta própria, pela força do nosso braço. Ele sabia que nós não ia chegar em lugar nenhum. Já pensa nisso? Mas quando nós entregamos a mão de Deus, quando nós deixamos a força dele ser a nossa força, aleluia, então sim, passamos a andar no caminho perfeito e agradável. Mas está difícil, está complicado, mas ainda assim tu está no caminho dele. Aleluia. Glória a Deus. Você quer dizer então que essa luta não vai parar? Vai. Essa luta vai parar. Sabe por quê? Porque o nome dele está acima de todos os nomes, aleluia. E a minha vida e a tua vida, aleluia, está escrito lá em cima, aleluia. Não está escrito nessa terra, porque essa terra é passageira. Nós estamos aqui, mas não somos daqui, aleluia. É por isso que Satanás investe na minha vida e na tua vida. É porque ele quer nos abater, nos destruir, mas Jesus já investiu primeiro, aleluia. E quando nós falamos de investimento, não tem como nós falarmos de um investimento daquelas pessoas que investem no banco. Eu já estudei bastante para investir, bolsas de valores, ações, e confesso que às vezes dá medo da gente pegar nosso salário do mês e colocar em algo que a gente vai perder de vista. Um investimento a longo prazo, 6 meses, 12 meses. Quem já fez investimento em 12 meses? R$100 que seja. A gente que precisa desse dinheiro, nós investimos para ter acesso quando precisarmos, não é? Colocamos lá como se fosse uma reserva. Só que Deus, ele é especialista, aleluia, em investimento. Jesus Cristo, ele é especialista em tempo de investimento, aleluia. E o investimento que nós estamos falando da terra, do banco, esse investimento, quanto mais tempo passa, mais tempo nós lucramos com esse investimento, não é? Só que se tirarmos antes da data do prazo, nós perdemos uma parte do nosso dinheiro, não é assim? Só que quem investe há 12 meses, 24 meses, e são 2 anos, e espera o tempo certo, aleluia, ele pega tudo que ele investiu e quase o dobro daquilo que ele investiu. Perceba que o tempo faz toda a diferença, aleluia. O tempo do investimento faz toda a diferença. Sabe por que Jesus investe em nossas vidas em longo prazo? Mesmo sabendo que nós ia dizer não, mesmo sabendo que nós ia começar a falhar, mesmo sabendo que nós ia olhar para o nosso chamado e dizer assim: eu não tenho estrutura para conseguir, aleluia, eu não tenho condições para prosseguir. Como que eu vou orar por outra pessoa se eu mesmo preciso de oração? Deus me falava no início do meu ministério: você vai orar, você vai interceder, vai trabalhar na libertação. Eu dizia: eu preciso dessa libertação. Não se assuste quando Deus te dizer, você vai louvar a Deus. E às vezes você só quer ouvir um louvor, para que aquele louvor entre no seu coração com a palavra de Deus, aleluia, e te avive e te levanta de novo. Sabe o que é? Que Deus está te preparando, está te forjando na dificuldade. Glória a Deus. Porque o investimento dele é para longo prazo. Glória a Deus. O investimento dele está muito mais além do que nós possamos imaginar.
Glória a Deus. Eu jamais investiria tanto em uma conta estranha, aleluia. Glória a Deus. Porque antes de nós acertarmos a Cristo, nós somos uma conta estranha para o mundo, aleluia. Antes de nós dizer sim para Jesus, aleluia. Antes de nós buscarmos o Espírito Santo, aleluia. Nós somos uma conta estranha para o mundo. E se chegarmos em qualquer comércio e dizer assim, aleluia, me vende fiado, nem sempre vamos conseguir comprar fiado. Porque as pessoas olham para nós e não confiam em nós, sabendo onde a gente mora, sabendo se nós somos trabalhadores ou não, mas as pessoas não confiam em nós. Mas Jesus, Ele confiava em mim, porque Ele nos amou primeiro, aleluia. Glória a Deus. Eu não sei se você talvez não tenha a noção desse valor, mas Jesus olhando para mim e para você e dizendo assim, Satanás está planejando matar, mas eu mando meu filho unigênito, aleluia. Glória a Deus. Glória. Satanás está olhando para a corja dele e está dizendo assim, hoje eu mato o ministério dela, hoje eu mato o ministério dele, já não canta mais, não prega mais, não vai mais dizer que Jesus transformou. Aí vem Deus, aleluia, nesse dia que Satanás escreveu no livro dele dizendo, eu vou matar, acabou, não tem mais jeito. Aí vem Deus, pega esse papel, rasga tudo e diz assim, morte, eu tenho a chave, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Eu só queria adorar ele agora. Você tem, filha. Satanás olha para Jesus e diz assim, com esse não posso. Aleluia. Glória a Deus. Com esse eu não posso. Por quê? Porque esse é escolhido. Glória a Deus. Porque essa é escolhida. Glória a Deus. Satanás olha para Deus e diz assim, eu estou dizendo em minhas palavras, mas ele acabou de errar com o Senhor. Ela acabou de errar com o Senhor. Jesus vai olhar para Satanás e vai dizer assim, eu não estou olhando para o que ela pode gerar agora. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Oh, glória, eu sinto a graça. Aleluia. Eu não estou olhando para o que ela está fazendo agora, eu já estou olhando no futuro, porque sei onde vai chegar. Glória a Deus. Eu sei até onde resiste os caminhos. Aleluia. Glória a Deus. E Ele está esperando nós, de braços abertos. Aleluia. Glória a Deus. Ele está esperando nós, de braços abertos. Glória a Deus. E quando rola dos nossos olhos a lágrima, é Jesus olhando para nós e dizendo assim, tá vendo? Dentro de você tem algo que é meu. Aleluia, aleluia, aleluia. Dentro de você tem algo que é meu, aleluia. Satanás quer que nós choramos diante dele, com dores. Mas Jesus quer que nós entramos na presença dele com o coração aquebrantado. É por isso que a Bíblia diz que ele está buscando verdadeiros adoradores, que adoram com o corpo, com a alma e com o espírito, aleluia, na dor, na dificuldade. Mas eu ainda adoro meu Senhor, porque sei que ele me sustenta. Ele é o alfa, é o ômega. Ele entrou na minha vida no passado, entrou agora no futuro, aleluia, entrou no presente para transformar ela. Aleluia. Glória a Deus. E hoje estava no lugar onde há muito tempo atrás Satanás pisou em cima da minha família e disse assim, está derrotada. Glória a Quando ele Deus. disse isso, eu ouvi algo no mundo espiritual, aonde minha mãe preparava oferenda para demônios e me entregava para mim e para o meu irmão, que era menor assim, e dizia assim, filho, vai lá, oferece para fulano. Devo falar ou não? Acho que não. É live? Não quero receber processo, estou tranquilo. Glória a Deus. Não que eu tenha medo, mas vou preservar
guerrear contra Satanás. Sabe por quê? Não que ele é forte, ele é derrotado. Glória a Deus. Aleluia. E minha mãe entregava aquelas coisas para que nós fazia a oferta para aquelas entidades que dizia que nos protegia. Coitado inocente. E nós ia lá e entregava. E de noite Satanás virava a família de ponta cabeça. Tinha a possessão do corpo da minha mãe e dizia: vou matar ela, vou matar você também. Acabou, está destruído. Satanás, ele tinha o prazer de olhar nos meus olhos todas as noites e dizer assim: acabou, ele está destruído. E hoje eu tive este lugar. E todas as noites que nós dormíamos lá, eram pesadelos, dores. E dessa vez nós dormimos lá, com a presença de Deus. Eu não fico falando quando Deus falou comigo, mas no caminho, estava bem no passado. E quando nós chegamos na parte mais alta da cidade, na rodovia ainda, eu senti Deus tocando na minha estrutura humana. Sabe quando você sente Deus te tocando? Eu pensei, Deus vai fazer algo aqui. Aí eu lembrei, eu levei um azeite e falei: tô armado. Glória a Deus. E aonde nós se reunia para chorar, em volta de uma fogueira, nós se reunimos dessa vez, na noite passada, para dizer quanto Davi era fraco e quanto ele se fazia de forte. Glória a Deus. E ele escreve um salmo: a corça anseia pelas árvores, Glória. por quanto das vezes eu ansiava pela paz naquele lugar. Mas não vim aqui para dar uma testemunho, mas venho dizer que quando você está com Cristo Jesus, Satanás não tem autoridade contra você. Aleluia. E aonde ele disse que ia ser sequidão, falha, dor, mágoa, Jesus te cura de uma forma extraordinária. E aí quando eu andava dentro daquela, obrigado, profeta, deixa eu ver. Quando eu andava dentro daquela chácara, eu lembrava que antes do Espírito Santo, eu estava selado com ele. Mas pós o batismo, de fogo, aleluia, eu lembrei que já não era mais só os meus passos. Não, você não tem noção do que eu estou dizendo. Eu lembrei que já não era só o meu passo. Eu lembrei que já não era só mais a minha mão. Eu lembrei que já não era mais só a minha presença. Aleluia. E a Bíblia diz que aonde era maldição, se tornará bênção. E aonde você colocar suas mãos, abençoado será. E aonde você colocar as plantas dos pés, Deus vai te dar por herança. Glória a Deus. E quando eu digo Deus te dá por herança, Ele não vai te dar algo que tem uma maldição, que tem algo ali de mal. Quando Deus te der por herança, Ele vai te dar por herança, aleluia, a vitória daquele. Ai, Jesus da glória, aleluia. Ele vai te dar a vitória daquele lugar e vai dizer assim para Satanás: aonde tu plantou dor, vai sair semente do Evangelho. Glória, glória. É por isso que Deus te pega, aonde era a tua vergonha, te leva de volta naquele lugar para tu dizer assim: Ele fez na minha vida, aleluia. É porque era vergonha antes, mas agora é um tapa na cara de Satanás e diz assim: Ele é escolhido, é lavado, é remido pelo sangue do Cordeiro, aleluia, aleluia. E quando eu passava por aquela cidade, eu ia me lembrando de algumas coisas que eu tenho vergonha do que eu fiz. E aí pensava assim: Deus, me dá uma oportunidade de vir nessa mesma praça e dizer que o Senhor é bom. Oh, glória a Deus. E que o Senhor é bom e que o Senhor transforma. Glória a
repetir mais uma vez essa palavra, aleluia. E que o Senhor é bom, o Senhor transforma. Glória a Deus. Não precisa você ficar pregando, não. É só você saber que a presença anda com você. Glória a Deus. Oh, glória. Aí, sabe quando você chega perto de outras pessoas e as pessoas começam a sentir algo diferente? Diz assim, estou sentindo algo. Estou sentindo vontade de chorar. Glória a Deus. É porque todo pecador, diante da presença do Espírito Santo, se arrepende. Oh, glória. Todo pecador, diante da presença do nosso Deus, se arrepende do pecado. Glória a Deus. Todo joelho se dobra, toda língua confessar que Ele é bom. Glória a Deus. E hoje cearemos, lembrando que nós não merecíamos nada disso. Glória a Deus. Lembrando que Ele nos amou primeiro. Glória a Deus. Lembrando que Ele nos salvou primeiro. Glória a Deus. E hoje eu pensava assim, só vou ficar quietinho. Vou sentar lá na mesa do som, vou acionar o modo invisível, por assim que às vezes a gente quer só ouvir. E quando você quer só ouvir, Deus quer falar através de você. Glória a Deus. Esteja atento para ouvir a voz do Espírito Santo. Esteja atento, porque Satanás ele chega gritando, mas o Espírito Santo sempre chega sussurrando. Glória a Quando Deus. você estava em volta daquela fogueira, ele dizia assim: é nesse silêncio que Deus fala. Glória a Deus. E falamos um pouco sobre esse salmo. E uma hora eu vou pregar sobre ele. E vou contar como os rabinos contam esse salmo. E por muitas das vezes nós ansiamos pela paz interior nosso. Glória a Deus. E procuramos ela em qualquer outro lugar. Buscamos na bebida, nas drogas. Eu estou dizendo isso com experiência. Em noitadas, em pessoas, lugares. Eu já me escondi muito na rua. Escondi de quem? Da minha realidade. Jesus veio para mostrar que a realidade é. Glória a Deus. E que tudo é preenchido por Ele. Glória a Deus. E que tudo é para Ele. Glória a Deus. Me lembrei da mulher de Samaria. Jesus vai até ela sozinho, né? E ela olha para ele e diz assim: o Senhor não podia estar aqui. Às vezes nós olhamos para Deus, em outras palavras, dizendo assim: o Senhor não podia estar aqui. Não é? Jesus veio olhar para ela e diz assim: se você beber dessa água, você vai voltar a ter sede. Glória a Deus. Ele não está perguntando se ela vai voltar a ter sede ou não. Mas se você beber desta água, você vai ter sede novamente. Mas aquele que beber da água que eu posso dar, nunca mais terá sede. Glória a Deus. Glória, glória. Entende a sede que eu estou dizendo? É aquela vazio que nós tínhamos. E aí essa mulher olha para Jesus e diz assim: me dá dessa água. Cadê o passo? Entendeu? Jesus libera uma palavra para ela. Automaticamente ela se torna essa fonte de água.
não se assuste se nos seus lábios não sair mais as coisas que saíam antigamente. Começar a sair só outras coisas. Qual outras coisas? As do céu. Aleluia. Glória a Deus. É porque tem um Espírito Santo, um Espírito puro, o Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer, porque não vê, mas vós conhecerás, porque Ele estará em vós e eu do Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Aí nós vamos olhar para outra pessoa e vai dizer assim: Jesus transforma. Ei, vamos para a igreja comigo. Não tem lugar melhor, não tem outro lugar que você vai preencher isso daí. Vamos para lá, porque lá Deus fala. Aleluia. Glória a Deus. E eu faço, sempre que eu convido alguém, eu digo assim para a pessoa: se você for lá e Deus não falar com você, não precisa mais voltar lá. Fecha as portas da igreja. Por quê? Porque eu sei o Deus que me transformou. Glória a Deus. Você sabe o Deus que te transformou. Se você contar o seu testemunho, ainda assim não vai ser da forma que você viveu. Porque nós conseguimos falar o que passamos, mas o sentimento só nós passamos. Aleluia. É por isso que alguém vai olhar para você nas suas dores e vai dizer assim: que Deus te conforte, e não tem palavras a mais para você. É como quando a gente passa pela dor do luto e pessoas olham para nós: que Deus nos conforte o coração seu e da família. Porque eu não tenho outra palavra para te dizer. Porque só nós sabemos o tanto de energias que gastamos, o tanto que tem sentimento envolvido nisso. É por isso, aleluia, que quando nós olhamos para dentro de nós e já não vemos mais a velha criatura, Glória a Deus. celebramos e entramos diante da presença do Senhor, dizendo: Ele é bom, Ele transforma, Ele cura, Ele liberta, Ele é Deus, aleluia. Mas ainda meu milagre ainda não chegou. Permaneça em Jerusalém, porque do alto será revestido de poder, e o poder queima toda enfermidade, o poder queima tudo, desfaz os laços, aleluia, porque Ele, aleluia, somente Ele se entregou naquela cruz, sem reclamar, sem murmurar, e olhando para aquele bandido que estava do lado dele, disse: ainda hoje nós iremos, aleluia, estar no paraíso. Ele não deixa de salvar ninguém, aleluia. Glória a Deus. E as pessoas olhavam para ele e não entendiam o sacrifício. E ele olhava não para aquelas pessoas, mas para a humanidade toda, e dizia assim: estou morrendo por eles, aleluia. Estou se entregando por eles. Só que sempre vai ter alguém que vai buscar Jesus no sepultamento onde ele foi sepultado. Ainda assim vai chegar alguém e vai dizer assim: se Jesus estivesse aqui, como Marta e Maria disse, se ele estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aleluia. Não sei porque eu fui para esse lado, mas vai continuar. Se o Senhor estivesse aqui, eu não tinha sentido tanta dor assim. Se o Senhor estivesse aqui, tivesse entrado na minha vida antes, eu não teria tantas cicatrizes assim. Se o Senhor não tivesse aparecido antes, aleluia, não tivesse colocado uma igreja certa no meu caminho, que teme ao Senhor, que anda conforme a tua palavra, aleluia, eu não teria tantas cicatrizes assim. Aí Jesus vem e diz assim para mim e para você: porque buscai entre os mortos aquele que porque buscar entre os mortos aquele que vive, e não só vive, mas reina, aleluia. Glória a Deus. É Ele olhando para mim e para você, dizendo assim: não olha mais para o passado, porque o passado já foi esquecido. Glória a Deus. Eu estou todo arrepiado, repeti de novo isso. Não olhe mais para o passado, porque o passado ele já apagou. Satanás ele se manifesta para te apontar e para me apontar, para dizer: tu é assim, antigamente tu era isso, era aquilo, até onde tu fez isso? Aí vem Jesus e olha para mim e para você e diz assim: teus pecados já foram jogados no mar do esquecimento. Glória a Deus. Não há mais acusação. E é por esse Deus que eu falei aqui mais de meia hora que nós cearemos hoje. Glória a Deus. Lembrando dele. Glória a Deus. Eu estava esses dias
quadros que estamos gerando aqui dentro, de tudo que Deus tem falado na quinta-feira, que a gente faz as missões, tudo se cumprindo no tempo certo, na hora certa. E esse mês de sexta-feira está preenchido a agenda, vai vir muitos pregadores. Glória a Deus. Mas Deus olha para mim, através do Espírito Santo, claro, está correndo porque eu estou pensando que está tudo certo. Está correndo porque. E quantas das vezes nós corremos no nosso ministério? Glória a Deus. Está correndo porque. E Deus manda fazer essa pergunta essa noite. Está correndo por quê? Por que corremos? Ficou até sem fundo, né? Essa palavra pega essa impressão. Glória a Deus. Aleluia. Por que corremos do nosso ministério? E preciso falar isso. Vocês que estão fazendo o curso de segunda-feira, permaneçam. Deus me mostrou alguns corações. Permaneça. Porque Deus vai nos honrar. Glória a Deus. Existem portas que serão abertas após esse curso. Glória a Deus. Às vezes vocês olham e pensam assim, está tranquilo, não tem tanta coisa para ser feita. Mas só quem está conduzindo sabe o tanto de coisas que precisa ser feito, tantas preocupações que precisa ter. Mas não turbe o seu coração em preocupações nos dias. Descansa e espera nele. Glória a a Deus. palavra qual se encontra em 1 Coríntios 11, para a gente iniciar. Vou adiantar por causa da hora. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei isto, é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, pois vós desejai, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento, o meu sangue. Faz isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beber este cálice, anunciarás a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para que não sermos condenados com o mundo. Aleluia. Portanto, meus irmãos, quando vós ajuntai-vos para comer, esperai uns aos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajuntai para condenação. Quando as demais coisas ordenarás, quando for ter convosco. Aleluia. Amém.
Aqui o apóstolo Paulo está ensinando a ceiar, corrigindo a igreja de Coríntios para ceiar da forma que tem que cear. Analisando-se que não é só um pão, mas que sim é o corpo do Senhor. Lembrando da aliança que Ele fez conosco. Lembrando também que é o suco, simbolicamente é um suco, mas espiritualmente é o sangue de Cristo. E quando nós cearmos, nós passaremos a ter mais energia do céu para resistir esse mês inteiro. O mal não vai chegar na minha casa, nem na tua casa. Porque Deus vai te levantar antes dele chegar. Eu vou repetir de novo isso. O mal não vai chegar na tua casa. Não vai entrar das portas para dentro. Aleluia. Aleluia. Porque Deus te levantará antes para orar e interceder por Deus. Aleluia. Aleluia. Glória. Vai 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aleluia. Glória a Deus. Satanás vai errar o endereço essa noite. Glória a Deus. Porque quando ele chegar diante de uma porta, eu estou dizendo isso profeticamente, quando ele chegar diante da porta de um lar, vai ter um monte de fogo com a espada na mão. Glória a Deus. Cheguei primeiro. És escolhido. E essa semana haverá testemunho sobre isso. Vamos orar pelo pão e pelo suco. Quero chamar a nossa querida Fátima e a nossa missionária Maria. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, Sim, meu Deus. já não é mais um pão, já não é mais um suco de uva, mas agora Deus é, papai, Sim, meu Deus. o teu sangue, Senhor, o sangue que verteu naquela cruz do Calvário. Sim, meu Pai. Agora já não é mais um pão, mas sim a carne, Pai, do teu filho amado. Meu Deus. Meu Deus, que foi dilacerada, Sim, meu que Deus. foi espancada, que sofreu muitas dores. Isso tudo, Pai, por nós, por amor a nós. Aleluia. Então abençoa, Pai, graças te damos. Em nome de Jesus. Glória a Em Deus. nome de Jesus. Amém. Quem vai cear, fique de pé, por favor, para facilitar para as nossas irmãs. Amém? Logo após que você cear, Aleluia. logo após que você cear, se você quiser trocar o seu cálice por seu lado, isso faz parte da nossa comunhão de irmãos. Você que ainda não ceia, eu profetizo que mês que vem Jesus vai fazer esse ceia. Glória a Deus. Após nós cearmos, Aleluia. coloquem de joelhos após nós cearmos e começa a dizer para Jesus o quão bom Ele é, de tanto que Ele é fiel e foi fiel na sua vida e ainda permanece fiel. Ore pela sua família, pela tua casa e agradecimento. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Leva-me mais fundo.
ceia hoje. Algum dos meus irmãos, se eu falei alguma coisa que magoou, ou então alguma atitude que eu tive que chateou algum dos meus irmãos, em primeiro lugar, peço perdão. E o meu testemunho, muitos dos meus irmãos aqui sabem a luta e a batalha que há 2 meses atrás eu fui afastado da bexiga, do útero. A massa que impedia ela ser mãe. Quinta-feira ela foi no médico. E o médico respondeu para ela: seu sonho é de ser mãe. Ela falou: sim, doutor. Deus honrou, gente. Ele falou para ela que ela pode ser mãe, sim, o que impedia foi curado. Em nome de Jesus. Esse é meu testemunho. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O médico dizia: não vai, não tem jeito. Deus Glória a dizia: Deus. Glória a Deus. a palavra final quem dá é o nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ele está acima da medicina. A medicina não consegue entender o nosso Deus. Ele está acima de tudo Glória a e Deus. de todos. Amém? Amém. Vamos encerrar esse culto maravilhoso. Glória a Deus. Glória no nome do Senhor Jesus. Nessa oração final, eu quero que você entregue a semana para o Senhor. Quando você chegar na sua casa, você vai dizer assim: na porta da tua casa, vai dizer assim: a notícia mal não entra nessa casa. Glória a Deus. Amém. Isso é algo espiritual que eu estou dizendo. Não se assuste se você ouvir barulho no seu lar ou se sentir alguma presença estranha. É porque ela está saindo para a glória do Senhor. Glória a Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por esse culto. Te agradecemos Aleluia. porque tu és poderoso. Te agradecemos pelo teu sacrifício. Agradecemos porque o Senhor nos amou primeiro. Sim, meu Deus. E que o Senhor nos enviou o Espírito Santo, Aleluia. nosso Consolador, que nunca mais nos deixará órfãos, que sempre estará conosco, Deus, guiando nossos passos, direcionando nossos caminhos. E obrigado, Deus, porque nós só sabemos te agradecer, Deus, palavras para decifrar tudo que o Senhor fez por nós, e que ainda faz, e que ainda irá fazer, pelas bênçãos que vamos receber, por tudo que o Senhor tem preparado para nós, em nossa vida. Louvamos a Ti, Senhor, e te agradecemos. Deus está dizendo para mim, como eu estou tocando no interior de algumas pessoas agora. Porque esse culto, Deus te cura de dentro para fora. Aleluia. Glória a Deus. Mas ninguém sabia, ninguém entendia, ninguém Aleluia. via essa cicatriz, essa dor, essa ferida. Glória a Deus. Você precisa agora. Deus me mostra feridas que foram cicatrizadas só por cima. E Deus está dizendo: eu estou curando de dentro para fora. Aleluia. Glória a Deus. Estou abrindo a ferida para derramar um bálsamo de cura nesta noite. Aleluia. Glória a Você Deus. não pode sair daqui da forma que você entrou. Aleluia. Você vai sair daqui andando nas asas de um novo tempo. Aleluia. Deus marcou esse culto para você, aleluia. Glória a Deus. Deus marcou este momento para você, aleluia. Glória a Deus. Não é para o seu irmão do lado só, é para você também, Glória a aleluia. Deus. É para quem rompeu a multidão, é para quem tocou nas orlas do Senhor, Glória a Deus. é para quem entende que ainda tinha algo dentro do coração que precisava ser tocado, curado. É para você que entendeu o que Jesus falou aqui esta noite. Aleluia. É para você que já se perguntou, já parou pensando, dizendo: Senhor, eu não vou conseguir. Glória a Deus. É para ti que Deus te trouxe hoje aqui esta noite, Aleluia. com bálsamo de cura para o teu coração. Glória a Deus. Você vai conseguir, porque tu
tu é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Tudo, declara isso com seus lábios. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Aleluia. Você é capaz. Glória a Deus. Você vai avançar, vai chegar longe. Aleluia. Jesus te levará longe para uma outra dimensão. Glória a Deus. Senhor, nós te agradecemos por cada um dos teus filhos que estão aqui dentro essa noite. Leva eles de volta para casa em segurança. Aqueles que vão pegar os saltos de volta para casa, Senhor, que o Senhor vai guiando os caminhos dele, manda anjos de fogo, dissipando todas as trevas, todo o mal, toda a seta de acidente, meu Deus, para que o teu nome venha a ser glorificado, Senhor. E essa pessoa, Pai, que o Senhor falou sobre a notícia ruim não chegar na porta. Sim, meu Deus. Meu Deus, que ela venha receber, tomar posse, Deus, dessa palavra. E que o mal vai batendo em retirada. Que o mal rasgue essa carta do diabo, porque a carta de Deus já chegou, já está neste lugar. E a presença dele que faz e desfaz. Aleluia. Glória a Deus. Então, meu Deus, nós te entregamos esse culto em tuas mãos. Que o Senhor aceite como uma melodia agradável aos teus ouvidos e com um cheiro agradável nas tuas narinas, Senhor. Sim, meu Deus. Quero orar pelo culto de terça-feira, Senhor, que será a campanha da decisão. Sim, meu que o Senhor nos faça entender qual é a decisão que precisamos tomar. Glória a Deus. Qual é o passo que precisamos dar, Senhor. Então, desde já te louvo, te engrandeço, te agradeço em nome de Jesus. Estenda tuas mãos e cubra tuas cabeças. Aleluia. Que o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja com todos. E todos digam: Amém. Abençoado.